Olá, boa noite. Boa noite a todos. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante, que muitas vezes durante a carreira do médico a pessoa acaba não se preparando e acaba acontecendo uma série de situações, e uma das situações que eu queria comentar. Esses dias eu estava com alguns alunos passando no hospital e a gente foi discutir um caso no pronto-socorro, e aí um colega veio discutir o caso comigo. E esse colega devia ter ali acima dos 70 anos, né? Isso era um final de semana, e o colega estava trabalhando ali de plantão. E a gente fez a discussão do caso, e aí quando o colega saiu, os alunos vieram falar comigo, né? Mas, professor, eu não queria trabalhar como o doutor tal está trabalhando no final de semana. Será que ele não tem família? Será que ele não... Por que será que ele está aqui, né? Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. A gente resolveu conversar naquele dia não só sobre a medicina, mas também sobre essa parte. E para ver como é que essa questão da preparação, dos preparativos do médico para se aposentar, o que ele consegue fazer, como é que pode ser feita essa aposentadoria. E hoje, então, a gente resolveu falar sobre o assunto, e eu vou chamar aqui é, uma advogada especialista no tema, a doutora Rafaela, que vai nos ajudar muito aqui nessa situação. Oi, boa noite, doutora. Boa Tudo noite, doutora Everson, tudo bem? bem? Tudo bem? Doutora Rafaela Pinheiro Silva, advogada especialista em direito previdenciário. Muito obrigado pela presença, pela Obrigada pelo ajuda. convite, adorei. Bom, doutora, assim, a primeira coisa que a gente já, eu não sei se você estava ali atenta quando eu falei sobre, né, o colega médico trabalhando no final de semana, no plantão ali, e que provavelmente ele não preparou a sua aposentadoria, né? E, assim, a pergunta que me fizeram durante a semana: mas o médico tem direito a uma aposentadoria? Como é que funciona a aposentadoria para a classe médica? Como é que funciona do INSS? Uhum. Assim, doutora Everson, a aposentadoria especial, ela sofreu com a reforma da Previdência uma drástica modificação. A reforma da Previdência, para quem não sabe, ocorreu no dia 12 de novembro do ano passado, de 2019. O que já era ruim, não, o que era ruim, só piorou com a reforma da Previdência, tá? Quem é que tem direito, para o pessoal em casa poder entender, quem é que tem direito à aposentadoria especial? Quem é que tinha direito pela regra antiga? Os segurados que trabalhavam sujeito a condições especiais por 15, 20 ou 25 anos, de forma habitual e permanente, sujeito a condições, a agentes nocivos que prejudicassem a sua saúde ou integridade física. No caso do médico, ele se enquadra, dos profissionais da área da saúde, eles se enquadram nos 25 anos de atividade especial. Com a reforma da Previdência, e esse era o único requisito, que o médico tivesse trabalhado por 25 anos sujeito a agentes nocivos, né? Comprovadamente, é claro. Hoje não é mais assim. Com a reforma da Previdência, além dos 25 anos, eles trouxeram outro requisito, que é a idade mínima. Então, antes, tu podias te aposentar se tu começasses a trabalhar cedo como médico, com 42, 43 anos, tu conseguias te aposentar e até continuar trabalhando, né? Uhum. Hoje, na verdade, tu vais te aposentar pelo menos com 60 anos de idade. Tu vais ter que ter o tempo mínimo de atividade especial, mais os 60 anos de idade. E não tem diferenciação, importante dizer, para o homem e para a mulher, tá? Tanto o médico quanto a médica precisam ter 60 anos para conseguir se aposentar. A aposentadoria especial, então, seria uma aposentadoria num tempo menor. Seria um tempo menor, justamente pelo fato de vocês ficarem expostos a agentes biológicos, a materiais infecto-contagiosos, aquela coisa toda, né? Na verdade, é uma aposentadoria privilegiada, né? Uhum. Que foi retirada de vocês e de todas as outras classes que a gente não precisa nem falar, né? Uhum. A grande mudança nesse tipo de aposentadoria, na aposentadoria especial, foi, além dos requisitos que a gente comentou agora, mas o principal e mais injusto, ao meu ver, a forma de cálculo.
A aposentadoria especial, ela era a mais vantajosa. Todo mundo gostaria de se aposentar de forma especial, porque tu te aposentavas com a média, o coeficiente era de 100%. Na verdade, vou explicar melhor para o pessoal conseguir entender. Pegava-se todas as contribuições do segurado, no caso do médico, né? Desde julho de 94 até o dia que ele se aposentou. De todas essas contribuições, a gente excluía as 20% menores delas, e dessa média dos 80% maiores salários de contribuição, aplicava-se o coeficiente de 100% para chegar, sem a incidência do fator previdenciário, que é um redutor da aposentadoria, né? O que fazia com que a aposentadoria fosse bastante elevada. Então, ela tinha até a mesma forma de cálculo até da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial eram as mais vantajosas. Agora, não é mais. A aposentadoria especial, como é que funciona? Hoje não é mais 100%, é 60% e não tem mais a exclusão dos 20% menores salários de contribuição, como tinha antigamente, o que era benéfico, né? Agora, a forma de cálculo é 60% de todo o período contributivo, inclusive de quando talvez tu ou outro colega teu não fosse nem médico ainda. Trabalhava, às vezes, sei lá, como vendedor, como até conseguir, né, fazer uma faculdade e tal. Então, pega 60% de todo esse período contributivo, com um adicional de 2% a cada deixa eu só confirmar aqui. Com um adicional de 2% por ano, que ultrapassar 15 anos de tempo de contribuição para a médica e 20 anos para o médico. Então, tu imaginas a redução, né? Dá para imaginar a redução na aposentadoria. Agora, é bem importante, doutor, alguém perguntou como assim, redução de 100% para 60%? Exatamente. Exatamente. Foi a maior injustiça, ao meu ver, quando começou a se ventilar que seria feito isso ali na reforma da Previdência. Para mim, foi a maior injustiça. Agora, então, seria 60% se você trabalhasse 20 anos, 25 anos. Isso. Tu és obrigada a ter os 60 anos de idade e os 25 anos de tempo de contribuição para se aposentar. Isso não tem jeito. 25 anos de tempo de contribuição sujeito à atividade especial. No teu caso, como médico. Mas todo médico, independente do cargo que ele ocupe, ele é considerado atividade especial. Porque você falou em doenças infecto-contagiosas e exposição, mas tem colegas que não são expostos que, na verdade, por isso, eu até depois separei ali para falar contigo sobre os meios de prova, porque, claro, cada caso é um caso. Às vezes tem ali, sei lá, posso até falar besteira, porque eu não sou médica, sou advogada, mas o clínico geral, que está ali só no seu consultório, né, pode ser que ele não faça procedimentos e que não esteja tão exposto quanto o doutor que faz endoscopia, né, ou quanto um cirurgião e tal. Mas por isso que existem alguns meios de prova, porque todos eles, desde que provado por meio de PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, por exemplo, o médico autônomo, que é o que o pessoal mais me pergunta, mas eu sou autônomo, eu não tenho PPP. De fato, quem não tem o PPP, o que tem que fazer? Tem que fazer o LTCAT, que é esse laudo técnico de condições ambientais, que é feito por um engenheiro do trabalho ou por um médico do trabalho. E o médico que está solicitando esse LTCAT, ele tem que assinar junto para ele ter valia, porque é uma informação que tu estás prestando, né? Além disso, a gente pede como documento declaração de imposto de renda do período que tu queres comprovar. São inúmeros documentos. Porque cada caso é muito específico, né? Até porque vocês, como médicos, normalmente, principalmente no início da carreira, vocês têm vários vínculos em diferentes lugares. Então, é muito importante que o pessoal que está ouvindo a gente saiba que esses vínculos, mesmo que concomitante, eles são contados não como tempo de contribuição, tu não pode somar né, como tempo de contribuição. Agora, esse tempo, respeitando o teto da Previdência, as contribuições são somadas. Então, isso também é bem benéfico. Mas, só para terminar ali, o que eu queria dizer é que todo período
que ele trabalhou, sei lá, trabalhava na prefeitura, trabalhava na Unimed, trabalhava no seu consultório e, né? Todo esse período que ele quiser ter reconhecido, ele tem que provar. Uhum. Tá? Provar documentalmente, né? Que eu falo. O único período que ele não precisa dessa documentação toda é o período anterior a 28 de abril de 95. Tá? Esse período, antes de 28 de abril, ele era feito por enquadramento de categoria, que a gente chama. Bastava comprovar que era médico. Pegavas a tua carteira de trabalho ali, estava escrito médico, já conseguias o reconhecimento desse tempo. Certo. Vamos dar, assim, vamos falar sobre os dois extremos, assim. Digamos, que tipo de conselho você daria para uma pessoa que que começou agora, entrou no mercado de trabalho agora? Entrou no mercado de trabalho agora? Ele é um médico, ele nunca contribuiu antes em nenhuma outra profissão. Ele se formou e ele entrou na residência. A residência, o valor do salário do residente é R$ 3.300. O que você recomendaria para essa pessoa? Com toda sinceridade, faça uma previdência complementar. Não espere pelo INSS. Porque, principalmente, quem vai entrar agora, eu, você e a maior parte dos seus colegas que estão ouvindo a gente, eles já são inscritos no regime geral, né? A gente já me fugiu a palavra agora. Nós já estamos inscritos no regime geral. Agora, as pessoas que estão entrando depois da reforma da Previdência, tu vê a forma de cálculo, se a gente for entrar nas formas de cálculo dos benefícios, não só da especial para o médico, vai de mal a pior. Então, claro, o INSS é obrigatório, ele vai ser obrigado a pagar. Paga o mínimo, é o que eu sugiro fazer. Paga o mínimo porque tu és obrigado a pagar. Hoje é o que eu faço. Eu pago o mínimo e aumenta, conforme tu vais podendo, tu aumentas ali a tua previdência complementar. Acho que esse é o caminho. Entendi. E no outro extremo, a pessoa que tem já 20 e tantos anos de formado, como é que ele vai, assim, por exemplo, você falou na comprovação, né? Muitas vezes a pessoa lá fez residência há 20 anos atrás, que tipo de comprovação precisaria ter para isso? O Everson, estava falando só agora, só um minutinho. Se eu fugir depois, tu só me lembra de te responder isso, mas que é bem importante porque tu falasses agora do pessoal que tem 20 e poucos anos ali, né, de profissão. Esse pessoal que já tem 20 e poucos anos, vamos dizer, um médico, ele, quando chegou ali em 12 de novembro do ano passado, ele não tinha completado os 25 anos necessários para se aposentar. Ele tinha 23 anos, 20 anos de tempo de contribuição. Ele vai poder se aposentar de forma especial? Não, não pode, porque ele não tem direito adquirido, que a gente chama, né? Ele não completou com os requisitos até aquela data, mas ele pode entrar com uma ação de conversão de tempo especial em comum. A gente vai pegar toda a prova desses 20 anos de trabalho médico dele e vai, porque assim, como é que funciona essa conversão? Funcionava, né? Porque hoje a lei veda, proibiu. Com a reforma da Previdência não existe mais essa possibilidade que eu vou te falar agora, tá? Como é que funciona? Ele vai entrar com uma ação pedindo a averbação, o reconhecimento desse tempo especial e transformar ele para comum, para ter um acréscimo no tempo. Por exemplo, um médico que trabalhou por 10 anos, ele tem um acréscimo de 4 anos no tempo de serviço dele, se ele tiver reconhecido esse período. Uma médica que trabalhou por 10 anos, ela tem 2 anos de acréscimo no tempo de contribuição dela. Porque o homem, o fator de conversão era 1,4 e a mulher era 1,2. Então, só que essa possibilidade não existe mais. Mas para quem não conseguiu chegar até os 25 anos ali, eu sugiro que corra com essa papelada, que estavas até me perguntando ali antes, para fazer essa averbação, para na data da aposentadoria, ele já está com essa documentação toda em mãos e já ter todo esse tempo acrescido, né? Depois a gente vai conversar no privado, então, tá? Pois é. E os documentos, tu tinhas me falado ali das empresas que não existem mais, aquela coisa toda, era isso que tu queria saber, né? Por exemplo, pode ser também, porque Porque é bem comum. Normalmente a trajetória do médico é assim, ele inicia a carreira, em muitos casos, como residente, ele fica lá 4 anos, 5 anos como residente,
e depois ele passa a ter outras atividades, né? E as pessoas não guardam isso, né? Pois é, e assim, ó, até bem importante tu teres falado do médico residente, que eu estava pensando nisso hoje à tarde, até que eu queria comentar contigo, até porque o teu curso é para os médicos que estão iniciando a carreira, né? Que o tempo, na verdade, de médico residente, só uma coisa, o tempo de estagiário, é bom deixar bem claro, ele não conta como tempo de contribuição. Agora, o tempo de residente, desde que remunerado, ele conta como tempo de contribuição. Ah, mas não pagaram, não faz mal. Tu podes pagar isso em atraso. Há essa possibilidade, tá? Para ser computado o tempo de residente, é obrigatório ter os recolhimentos. Entendi. E assim, ó, por exemplo, uma empresa que o médico trabalhava faliu, o contador sumiu, né? Sei lá. Quando a empresa ainda existe, mas está se negando, o que ela não pode, se negando a dar os documentos, o que eu faço como advogada? Eu faço tudo por escrito. Primeiro, eu tento, de boazinha, mandar um e-mail ali pedindo, solicitando o PPP e o LTCAD. Aí, se eles não... dando um prazo para eles. Se eles não respondem, eu mando outro. Se eles não respondem, eu notifico com a R. Para tudo ficar registrado. Porque só tu comprovando a negativa da empresa é que tu podes pedir para o juiz exigir, que senão o juiz não vai te dar. Não vai te dar o direito, não vai mandar citar pelo processo. Tu tens que comprovar que tu exaurisse todas as formas de conseguir essa documentação. O que acontece bastante quando a empresa já não existe mais e tal, tem algumas teses e a gente usa, é bem comum usar isso nos processos, é a prova emprestada que a gente chama. A empresa que o Everson trabalhava não existe mais, mas a empresa que o Joãozinho trabalhava, mais ou menos na mesma época, naquele período ali, exercendo a mesma atividade do que ele, os dois eram gastro lá em 2011. Então, sabe, com empresas similares, eu posso pegar o PPP e o LTCAT do Joãozinho e usar no processo do Everson, que a gente chama de prova emprestada. Então, por isso que eu falo para ti, cada caso a gente senta com o cliente e começa a fazer um estudo do caso dele ali e direcionar, porque né, se a empresa existe, ou se a empresa não existe mais, e o que a gente pode, se é autônomo, se era empregado, se trabalhava na prefeitura, se era regime próprio, o que tem que fazer, tudo isso. Tem uma pergunta aqui do Lopes Rubem Thiago. Não entendi quando a doutora comentou quando se soma as contribuições com vários vínculos. Tá. Então, vou tentar explicar de novo. Vou tentar explicar. Para vocês que têm trabalham em várias empresas ou prestam serviços, né, de forma autônoma até, ali para várias empresas, o tempo de contribuição não pode somar da empresa A e B, porque o tempo de contribuição é um só. Trabalhei de janeiro de 2018 a janeiro de 2020. Eu não posso querer contar 4 anos. São só 2 anos. Agora, o período que tu contribuísse, todo o teu histórico contributivo, numa empresa tu ganhavas 5 mil reais. Na outra empresa tu ganhavas... Eu nem vou botar 5, porque, obviamente, o médico acaba ganhando mais. Mas vamos dizer que tu ganha numa empresa 2 mil reais e no teu outro serviço tu ganhas 1.500. Então, vai somar. A partir do momento que esse valor ultrapassa o teto, no caso de vocês médicos, muito provavelmente ultrapassa o teto da Previdência, né, que é R$ 6.100 aproximadamente, dá para depois pedir o reembolso desse valor excedente. Tem ação própria para isso também, tá? É uma ação bem interessante, porque é um dinheiro que está sendo descontado de vocês, que a empresa também está pagando e que não vai ter retorno nenhum para vocês, porque é acima do teto da Previdência. Não sei se me fiz clara. Sim. O teto, então, é R$ 6.100. Então, quer dizer, eu acho que é 6.101, alguma coisa assim. Independente do valor que você receba, a sua aposentadoria máxima do INSS será R$ 6.100. Isso, por isso que eu te digo que não vale a pena pagar muito para o INSS hoje. Investe numa previdência complementar. Né? Faz uma previdência à parte, que eu tenho certeza que é muito mais vantajoso. Uma dúvida, período em que o médico ficou afastado por auxílio-doença, conta?
Então, na verdade, não, porque a atividade especial é diferente, por exemplo, isso acontece com vários clientes meus e eu acabo ganhando na justiça depois, em alguns casos assim que eu vou tentar explicar. A pessoa é vendedora de uma loja, tá? Ela ficou doente, ela ficou afastada por 2 anos. Para ela ter esse período que ela ficou 2 anos afastada computados, ela precisa ter pelo menos uma contribuição para validar esse período. Tá? Agora, o médico, o que, que diz a lei? Que ele precisa exercer, quem tem direito à aposentadoria especial, de forma habitual e permanente a atividade para ter direito à aposentadoria especial. Se ele estava afastado, ele não exerceu a atividade especial, ele não estava exposto ao agente nocivo. Então, esse período de afastamento não conta como tempo especial. Mas pelo que você daquele exemplo do médico que trabalhou 18 anos até novembro do ano passado, né? Se ele trabalhou 18 anos, você fala que o melhor seria ele transformar o especial em comum. Porque na verdade é que cada caso é um caso. Eu teria que ver qual é a idade dele, teria que ser feito um estudo, sabe? Por isso que quando o que eu digo para ti, eu não posso dizer para o outro, porque assim, normalmente, porque como ela agora na lei existe aposentadoria especial, mas ela não existe mais, né? Eles acabaram com a aposentadoria especial. Porque tu imagina, tu vai ter que ter 60 anos de idade e quanto tempo de contribuição tu vai ter? 40, né? Para conseguir te aposentar. Então, cada caso é um caso. A gente tem que ver de perto, tem que analisar o caso para poder te dizer. Entendi. Agora, sempre tem a opção de entrar com ação, porque a maior parte dos casos, a gente faz essa... Ele vai se aposentar, agora nem existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi abolida também. Né? Agora só existe essa aposentadoria que é por idade mais o tempo. Mas a gente pega, vamos dizer, ele trabalhou 10 anos como médico, 10 anos como médico e o resto do tempo dele foi com qualquer outro serviço não especial. Eu sou obrigada a converter esse tempo dele em especial em comum para ele chegar na aposentadoria pretendida, né? Entendi. Doutora Andréia, obrigada. Nada melhor que se informar com um advogado especialista de cada área. Muitos detalhes. Colegas mal informados não sabem dos seus direitos e, portanto, não planejam bem a carreira. Isso que você estava falando, eu estava pensando aqui, né? Como assim, você como especialista recomenda uma aposentadoria complementar, né? Uma renda complementar, quer dizer, não dá para ficar só do INSS. O que a gente vai ficar mercê. a gente vê na nossa prática assim que a imensa maioria dos colegas acaba não se planejando para isso. Quer dizer, ele confia no que ele está pagando para o INSS mês a mês. Não. E ganhando enquanto vocês têm saúde, né, doutor Everson? Exatamente. Porque enquanto tu estás saudável, muito bem, tu pode trabalhar, fazer plantão e ralar. A partir do momento que acontece qualquer coisa contigo, como é que tu vais manter o padrão que a maior parte dos médicos, depois de tanto tempo, consegue chegar? Como é que tu vais manter o padrão se, dependendo do INSS, dependendo de R$6.100? Sim, sim. Isso eu sempre bato nessa tecla, né? O médico sempre acha que a carreira dele vai ser uma carreira linear para cima, né? E ele não vê os altos e baixos que pode acontecer, né? Como qualquer profissional liberal. E acaba que ele acaba gastando mais nessa fase de acúmulo, né? E poupando menos. E aí, no final das contas, acaba que ele precisa trabalhar até uma idade maior, mais avançada, porque ele não consegue, só com aquele dinheiro do INSS, manter uma vida digna. O padrão né? que ele tinha antes. O padrão que ele tinha antes. Alex, a falta de planejamento. Falta de planejamento. E eu acho que esse planejamento, ele deve começar... Por isso que eu te fiz a pergunta, né, do médico que está começando, o que ele deve fazer nesse início, né? Para começar a guardar documento, para começar a contribuir pelo menos, né, como você falou. Porque... eu acho assim, paga o mínimo do INSS porque ele é obrigado a pagar e faz uma previdência complementar. E ele vai aportando nessa previdência, conforme vai ganhando mais, vai aportando mais. Esse é o único caminho que eu vejo, porque senão vai acontecer isso que eu estava conversando. Hoje teria que viver de R$6.100. Sim, exatamente. Com essa reforma não tem jeito. O médico que não procurar se informar irá trabalhar mais do que deveria. Um outro comentário aqui, né? Sim.
É. Bom, eu acho que está bem muito claro assim o caminho que deve ser seguido, né? Então, quer dizer, para quem tá entrando no mercado, o caminho está muito claro, né? Porque você está dizendo, quer dizer, outras fontes, são outras fontes, pensar em aposentadoria com outras fontes, né? Deixar isso como uma coisa, isso seria o complementar, Como, né? como era Essa seria a antigamente, complementar, na exatamente. verdade, né? Como na E época dos você, nossos pais, que isso era é, o futuro é. deles era essa aposentadoria do INSS, né? Isso, você pensar numa outra maneira, não só uma previdência privada, mas de repente né, o acúmulo de capital em uma outra Investindo. coisa, investimento e tal, e para que ele possa usufruir disso no futuro, né? E a pessoa que já está no mercado de trabalho, a gente tem vários colegas assistindo aqui que já estão no mercado de trabalho, aí ele vai ter que individualizar, né? Não existe uma regra, né? Uhum. Às vezes quando a gente está na medicina e um advogado vem falar com a gente, mas quanto tempo eu tenho, né? Você não pode falar isso, você não sabe, né? Você tem que individualizar o caso, Exato. você tem que falar. Acho que a É, situação é a mesma aqui, né? é a mesma coisa. É. Mas o que acontece muito frequentemente comigo, mas o meu amigo se aposentou com tanta gente trabalha na mesma empresa. Sim, trabalho na mesma empresa há 5 anos e todo o histórico contributivo. Aonde o doutor Everson trabalhava antes? Ele já era médico? Ele nasceu médico? Não. Então, ele trabalhava antes, o que ele fazia? Quanto ele ganhava? Então, tudo isso, cada particularidade tem que ser analisada, né, separadamente. Uhum. Uma outra pergunta: recolher INSS garante ao médico direito a todos os benefícios, auxílio doença, auxílio maternidade? Sim, como qualquer outro benefício, desculpa, como qualquer outro segurado. Uhum, uhum. E ele tem a possibilidade, como você falou, de pagar isso, quando ele não fez isso lá no passado, ele consegue pagar isso. Consegue desde que comprovada a atividade. Por isso que eu falei, quem não tem como comprovar, às vezes não conseguiu algum o médico autônomo, por exemplo, né? Como eu falei ali, que vai ter que fazer o LTCAT, ele vai pegar também a declaração de imposto de renda dele, ficha de paciente. Tu consegue juntar isso como prova para provar que de fato tu exercesse a atividade. O importante e o indispensável é comprovar o exercício da atividade. Tu Uhum, conseguisses comprovar o exercício da atividade, tu fazes um requerimento para pagar os valores atrasados, juntando todas as provas, e aí tu pagas e tens esse período reconhecido. O que tem que tomar uhum, bastante cuidado, que eu tive uns 2 clientes aí que ganharam uma ré alguns anos atrás, porque fizeram um requerimento para o INSS gerou a guia, eles pagaram. Pagaram, foram lá sozinhos e achando que estava tudo certo, veio indeferida a aposentadoria deles. Aí foram ver o que tinha acontecido. O INSS não reconheceu aquele tempo que eles pagaram. Aí vieram uhum, até meu escritório e, e na época. Daí o que eu orientei para eles? Tu nunca pagas antes de saber se o INSS vai aceitar o benefício. Primeiro tu uhum, requer e junta a documentação. Se o INSS disser que esse documento é válido, que de fato tu exercesse aquela atividade, aí tu botas como um pedido sucessivo. Olha, se eu quero que vocês gerem a guia para eu pagar. uhum, Porque depois eles não te devolvem esse dinheiro. Esse dinheiro tu eras obrigado a pagar. Tu tinhas que ter contribuído lá atrás, não contribuísses? uhum, uhum. Sabe? Então tem que tomar bastante cuidado quando vai pagar os atrasados também. Entendi. Quando o médico procura um advogado previdenciário, ele entrega os documentos para ser analisado, contado, e aí então o advogado propõe a melhor solução. É isso? Esse processo de contagem demora? Comigo não. cada, cada advogado trabalha de um jeito. Aham, É, eu brinco com meus clientes que o processo não dorme. O papel do meu cliente, por exemplo, não dorme na minha mesa mais do que uma semana. Porque a uhum, pressa é tão minha quanto a tua de te ver uhum, aposentado. Então, sim. assim, eu vou te dizer por mim. O cliente me contratou na segunda-feira, até segunda-feira da outra semana ele está no meu escritório com um parecer em mãos. Eu acho que alguns advogados já estão começando a fazer isso também, que é bem importante. Porque a Uhum, mesma forma que tu me falares alguns termos técnicos eu não entendo, uhum, eu também até aqui na nossa conversa eu tive que abolir algumas palavras técnicas. Vou falar de RMA, RMI, vocês não sabem o que é. Então, uhum, o que eu faço? Quando o cliente me contrata para fazer um cálculo,
para ver como é que é a situação dele hoje e o que que eu sugiro ali para frente, eu sempre faço isso por escrito, para que ele leve um parecer em mãos e depois ele possa ler em casa e tem sempre de uma forma mais didática possível, para que ele... Porque senão eu vou lá e eu digo um monte de coisa para ti, tu saísse dali, tu já esquecesse metade das coisas que eu falei, amanhã depois tu vai voltar e vai falar assim, ah, Rafaela, pois é, tu me dissesses isso, eu vou dizer, não, eu não disse isso para ti. Então, é bem importante, quando tu vais contratar um advogado, procurar um advogado especialista. Nós temos excelentes na cidade, temos ótimos, mas também temos, infelizmente, muita gente que não é especialista, que é o clínico geral. E eu sou totalmente contra o clínico geral na advocacia. Eu, Rafaela, depois de 13 anos de advocacia previdenciária, estou tendo que aprender a advogar de novo na área previdenciária. Estou me batendo aqui com algumas datas ainda, com algumas alíquotas, porque eu estou há 13 anos fazendo uma coisa. Agora a lei mudou totalmente. Tu imagina como é que eu vou saber todas as leis? Todos os artigos para poder, né, te dar um feedback real da tua situação. Então, procura um advogado especialista, não tem, liga na OAB, pede um especializado que ele vai poder te dizer bem direitinho, fazer uma análise da tua situação para tu sair bem seguro. E a partir do momento que você passa o parecer, você fez toda a análise e tal, e aí você vê que há essa possibilidade. Quando você entra com esse processo, quanto tempo leva em média para o INSS te devolver isso? Essa então, resposta? doutora Everson, então, na verdade, bem verdadeira, o INSS tem, por lei, 45 dias prorrogáveis por mais 45 dias para me dar a resposta, desde que, na verdade, 45 dias, ser fundamentado, desde que fundamentada, até parece que isso vai acontecer, olha, a gente não vai te dar negativo ainda porque não deu tempo, porque, sabe, estamos com problema no cálculo. Não, isso não vai acontecer. Então, vai passar 45 dias, daí depois vai passar mais 45 dias, e só aí tu pode fazer alguma coisa. Que coisa é essa? É um remédio jurídico que a gente chama de mandato de segurança. É uma petição, é um pedido que a gente, advogado, faz para o juiz falando, olha, excelência, o INSS extrapolou o prazo dele. Eu já pedi isso aí há 90 dias e ele não deu a resposta. E é comum extrapolar? Sempre. Tá. Sempre. Não existe não extrapolar, sempre. Por causa, claro, a gente também, claro, eu sou advogada previdenciarista, sou totalmente defensora dos direitos dos meus clientes e tal, mas a gente também tem que entender que eles estão com pouquíssimos funcionários, que o sistema ali é caótico. Então, eles também fazem, pelo menos aqui em Itajaí, que é onde eu atuo, posso te dizer que eles fazem o melhor que podem, sabe? São na sua maior parte, são bem competentes. Só que são humanos, não dão conta de tanto serviço. O que eu ia te falar? Que daí depois que deu os 90 dias, você entra... Com mandado de segurança. Impetrado o mandado de segurança, normalmente o juiz dá um prazo de 10 dias para o INSS responder. O mandado de segurança não é para o INSS dar aposentadoria para o Everson, é só para ele dizer o Everson tem direito ou o Everson não tem direito à aposentadoria. Porque só com essa negativa é que eu consigo entrar na justiça. Não posso entrar com um processo direto na justiça. Então, tu pensas, aí já demorou 90 não, mas os 10 do que o juiz vai dar, mais 10 porque o sistema da Justiça Federal, o EPROC, nosso sistema é eletrônico, vai mais uns 20 dias para tu conseguires, de fato, a negativa. Com a negativa, eu entro na justiça. Na justiça, um processo de aposentadoria especial nunca é rápido, tá? Porque também já posso te afirmar que o INSS, olha, não vou dizer nunca, porque a gente, né, é impossível te dizer nunca, mas eu posso te dizer que 98% das vezes tu não consegue te aposentar sozinho. O médico, o enfermeiro, o mecânico, o frentista de posto de gasolina. Para minha sorte, como advogada, vocês não conseguem se aposentar sozinhos. Mas é porque o INSS não reconhece esse tempo. A gente tem que acabar indo para a justiça litigar sobre isso. Um processo, eu tenho alguns casos que, de fato, se concretizaram em 6 meses. Pasme, é ridículo, não é nada para um processo, muito rápido. E eu tenho casos que estão lá na turma recursal em Florianópolis desde 2015. Eu acho que o meu caso mais antigo, assim, parado,
está na fila para ser julgado desde 2015. Então, é impossível te dar te dizer um prazo, porque não existe. Uhum. Entendi. É a mesma coisa que eu te perguntar quanto tempo eu me recupero de uma cirurgia. Depende. Tu, mais ou menos isso, mas tu tens uma... Tu vais te recuperar mais rápido do que o fulano, né? Então, cada caso é um caso. Sim, sim. Uhum. Interessante. Então, quer dizer... Pelo menos um ano nessa brincadeira. Pelo menos um ano. Uhum. Uhum. E nesse um ano, você continua trabalhando, né? Continua trabalhando. E assim, ó, na verdade, a lei não permite, até uma curiosidade, a lei não permite que os aposentados, especialmente, no caso, o médico, no caso, essas outras pessoas aí, tanto da área da saúde quanto não da área da saúde, continuem exercendo atividade especial depois de aposentado. Só que não pode, tá? A lei infraconstitucional diz que não pode. Só que a Constituição Federal, que é a Carta Magna, diz que não pode existir essa proibição. Então, o que acontece? Muitos médicos, depois de aposentados, ingressam com ação, requerendo o seu direito de continuar no trabalho, porque eles se aposentam novos ainda, querem continuar trabalhando para ter mais uma fonte de renda, né? Para aí sim fazer uma boa aposentadoria, fazer investimentos bons e tal. E o STJ tem dado decisões favoráveis, no sentido do médico poder retornar ao mercado de trabalho e exercer a atividade. Então, isso é constitucional. Tem que brigar. Tá? O INSS não aceita. Tem que brigar porque o INSS não aceita. Entendi. Pode querer caçar a tua aposentadoria, vamos dizer assim, né? Cessá-la. Bom, então, assim, pelo que você falou por último, não tem jeito da gente se aposentar sozinho. A gente precisa de um advogado para fazer isso, porque é extremamente difícil. Porque assim, ó, primeira coisa, as aposentadorias tradicionais, a aposentadoria por idade, a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, essas não, essas tu consegue sozinho. Na maior parte das vezes tu levas ali a tua carteira de trabalho, os teus carnezinhos, via de regra, tudo ok. Agora, quando tem tempo especial, meu amigo, tu vai precisar de um advogado, de um bom advogado, porque tu tens que ser bem orientado na documentação que tu vai juntar. O PPP, muita gente leva o PPP errado para o INSS. Depois de tomar um PPP errado, dizendo que tu não estavas exposto a tal coisa, ou que não era habitual e permanente, não tem mais o que fazer, porque eles estão com aquilo ali registrado. Eu posso entrar com 10 mil ações, eu não vou ganhar nunca. Então, o ideal tu não vais ganhar de qualquer jeito ali. Mas o ideal é sempre, antes de entrar, tá com a documentação toda redondinha, porque essa documentação que eu vou juntar lá no INSS é que vai ser meu embasamento para ação judicial. O comentário aqui, né? O problema de fazer sozinho é que depois, para consertar, é bem mais difícil de corrigir. E bem mais caro também. Consertar o erro é mais fácil, mais caro do que... É verdade. Bom, Carol, acho que foi bem elucidativo aqui a nossa conversa aqui. Acho que o doutor conseguiu tirar bastante dúvidas aqui. E assim, eu falo por mim e por vários, assim, é muito difícil. O médico, ele nunca pensa nisso, né? Ele não gosta dessas coisas burocráticas, dessas coisas PPP, enfim. Então, assim, acaba sendo muito mais caro depois consertar isso, né? Eu acho que, às vezes, planejando isso durante a carreira, talvez fique mais simples depois, até para ajudar o advogado, né? Porque realmente não deve ser fácil. 30 anos, arrumar 30 anos de 25 anos de documentos, né? E não deixar para pedir tudo na hora que tu queres te aposentar. Já vamos pensando, já vai planejando a tua aposentadoria. Essa é a grande questão. Porque hoje, tem um hospital ali em Balneário, que eu não me lembro o nome. Quando eu vim morar em Itajaí há 18 anos, tinha um hospital ali que não existe mais. Sabe? Pode acontecer de um hospital falir, fechar, ou de uma clínica. Então, assim, saiu do emprego, tu te desvinculasses daquele emprego, a primeira coisa que tu já vai fazer é pedir o teu PPP e o teu LTCAT. A empresa, tu não sabes o que é, a empresa sabe o que é. Sabe? Então, e eles são obrigados a te fornecer. Isso não é uma faculdade, é uma obrigação. É um direito teu.
Então, para o pessoal, que eu acho que é o teu público-alvo lá do teu curso, esse pessoal que está iniciando, já fica com isso na cabeça, que conforme vai saindo de algum vínculo empregatício, já vai se munindo de documentação, já vai fazendo uma pastinha com os impostos de renda ali do ano, porque depois, imagina, depois de tantos anos de serviço, 25 anos de serviço, tem que correr atrás disso tudo, né? Claro. Uhum. Boa dica, ótima dica. Bom, muito obrigado Eu que agradeço o convite, A gente obrigada. vai manter, a gente vai deixar essa live aqui no canal aqui, porque com certeza muita gente aprendeu muito hoje aqui, eu inclusive, né? Muito obrigado, doutora Rafaela, pela toda a explanação aqui. Imagina, foi um prazer. Obrigada. Imagina, uma boa noite. Tchau, Para tchau. vocês também. Tchau, tchau.